Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thais Marcela Mulac, de Geografia, e hoje nós iremos aprender sobre as teorias demográficas, conteúdo do segundo ano do ensino médio. Os objetivos dessa aula é distinguir as características das principais teorias demográficas, determinar as influências dessas teorias no contexto mundial e analisar qual das teorias demográficas configura melhor com a realidade mundial. Você já ouviu falar do controle de natalidade? Na política do filho único da China, planejamento familiar. Bom, pessoal, todas essas questões nos remetem às teorias demográficas. As teorias demográficas, elas vão estudar a dinâmica populacional que existe no mundo. Sabemos que no mundo, durante a história, nós temos momentos de grandes evoluções demográficas, grandes explosões demográficas, e temos também épocas de grandes perdas demográficas, como é o caso de guerras, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós temos também questões de pandemia, como é a Covid-19, peste negra. E essas dinâmicas populacionais, elas são estudadas, são buscadas por meio do quê? Das teorias demográficas. Nós temos 5 principais teorias demográficas. A teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, a teoria reformista ou marxista, teoria econeomalthusiana e a transição demográfica. Vamos para a primeira delas, a teoria malthusiana. Essa teoria ela foi elaborada por Thomas Malthus em 1798, que analisando a relação entre a produção de meios de subsistência, os alimentos, e a relação entre a evolução demográfica na Europa e nos Estados Unidos, concluiu que o crescimento populacional era maior que a capacidade que a Terra tem de produzir alimentos. Malthus acredita que o crescimento populacional ele tenderia a crescer em progressão geométrica, ou seja, ele tende a crescer mais rápido do que a produção de alimentos, que tende a crescer em progressão aritmética, como mostra ali o gráfico ao lado. Nós observamos a curva da produção de alimentos sendo mais reta, né, mais constante, e nós temos também aqui a curva da população sendo muito mais incisiva. Nesse sentido, nós vemos que temos um ponto de encontro ali. Esse ponto seria o ponto de caos social. Malthus atribui a toda essa problemática social do crescimento de população junto com a questão dos alimentos à pobreza. E para evitar esse caos social, Malthus propôs uma eliminação da pobreza e da fome que ela deveria ser feita por meio do controle natural da natalidade, ou seja, as pessoas deveriam casar mais velhas, a estabelecimento de multas para as pessoas que tivessem muitos filhos. Qual que é o problema dessa teoria? Malthus não considerou a questão da tecnologia. Nós sabemos que a Revolução Verde, por exemplo, aumentou muito a capacidade de nós produzirmos alimentos. E sabemos que a questão de alimentos hoje não falta alimentos, não falta alimentos para as pessoas, mas os alimentos são maus distribuídos. Nesse sentido, nós vamos para outra teoria demográfica, chamada teoria neomalthusiana. Ela aparece lá após a Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 1950, devido a uma revolução médico-sanitária que permitiu uma acentuada queda na taxa de mortalidade infantil e um aumento na expectativa de vida. E devido a isso, o mundo passou por uma grande explosão demográfica, principalmente em países subdesenvolvidos. E preste atenção nisso que a gente vai entender mais adiante. Esse fato trouxe à tona novamente as teorias lá de Malthus, que dando origem então às teorias chamadas neomalthusianas. Os neomalthusianos acreditavam que a população numerosa era um obstáculo para o desenvolvimento, por isso defendiam programas rígidos e oficiais, ou seja, o governo iria influenciar diretamente na população, no controle da natalidade. Programas do governo que iriam ser chamados planejamentos familiares. Há campanhas, inclusive, que perduram até os dias de hoje, onde os governos incentivam o uso de contraceptivos, ou então a esterilização maciça que houve na Índia na década de 60, ou até mesmo a política do filho único lá na China.
Vamos para a próxima teoria? Teoria reformista ou marxista. Ela é defendida a partir da década de 60, então contexto pós-Segunda Guerra Mundial também. Só que essa teoria, ela considera que as taxas de crescimento vegetativo são consequências e não as causas do subdesenvolvimento dos países. Os adeptos desta teoria defendem a necessidade de reformas socioeconômicas, como, por exemplo, uma melhor distribuição de renda, uma maior intervenção do governo no que se diz respeito à educação, saúde. E esses fatores unidos, mostrados para a população, buscando um bem-estar de vida, ocasionariam o quê? Num planejamento familiar espontâneo. A próxima teoria, a teoria eco-neo-malthusiana. Os defensores dessa teoria, eles acrescentam um pouco mais à nossa realidade, a questão dos riscos ambientais que são decorrentes do crescimento exagerado da população. Eles falam que esse crescimento exagerado, eles vão exercer mais pressão ainda sobre os recursos naturais, e principalmente em ecossistemas equatoriais e tropicais. Essa teoria defende que uma forma de colocar em prática o desenvolvimento sustentável, visando atender às necessidades atuais da humanidade e também posteriores, às gerações futuras, elas deveriam ser feitas por meio do controle da natalidade. Essa teoria ela nasce no contexto da Eco Rio 92 e é uma teoria atual que nos coloca diante do quê? Que os países, ao contrário das outras teorias, aqui fala que quem mais consome os recursos naturais são os países desenvolvidos e não os países subdesenvolvidos. Então, eles vão um pouquinho contramão das outras teorias. A próxima teoria é a teoria da transição demográfica. Ela foi elaborada em 29, sustenta a ideia que qualquer país, em um certo momento da sua história, irá equilibrar o seu crescimento populacional com a diminuição das taxas de natalidade e de mortalidade, e que cada país passa por 3 estágios demográficos. O primeiro estágio é chamado de pré-industrial, ou seja, nós temos uma elevada taxa de natalidade, uma elevada taxa de mortalidade, e isso faz com que haja uma taxa de crescimento populacional muito baixo. O segundo estágio, ele é dividido em 3 momentos. Primeiro de tudo, o primeiro momento nos mostra uma transição demográfica inicial, mostrando que vamos ter uma elevada taxa de natalidade e uma diminuição na taxa de mortalidade, uma explosão demográfica inicial. No segundo momento, nós já estamos numa transição demográfica intermediária, ou seja, as taxas de natalidade tendem a descer, a cair, as taxas de mortalidade também são baixas, então nós começamos a equilibrar a questão demográfica. E o terceiro momento, ou então a transição demográfica avançada, nos mostra que a taxa de natalidade começa a descer, a taxa de mortalidade começa a descer e também nós temos uma queda na taxa de fecundidade. E então nós vamos para o terceiro estágio, que é o estágio do equilíbrio demográfico, em que nós temos a queda da mortalidade, a queda na natalidade e o crescimento vegetativo nessa situação cai, ele se torna ou nulo ou até mesmo negativo. São as questões dos países desenvolvidos, em que eles já estão nesse período de equilíbrio demográfico. Bom, pessoal, essas são as teorias demográficas. Qual será que se adequam à nossa realidade? O Brasil é um país em desenvolvimento, então nós estamos nesse período de estabilidade. Nós temos um crescimento vegetativo já equilibrado e nós temos também uma taxa de mortalidade baixa, uma taxa de natalidade baixa. Países desenvolvidos, nós já vemos que eles estão quase como nulos ou crescimento vegetativo zerado ou nulos. Pessoal, essa foi a nossa aula. Bons estudos a todos. Até a próxima.